outra coisa, a gente vê centenas de filmes, né, em que as pessoas se queixam de que seus pais não lhe deram atenção suficiente. Curioso, você não vê ninguém na antiguidade se queixando disso. Quanta atenção deu a Moisés, o pai de Moisés? Que não vi parte alguma Moisés dizendo, meu pai não me prestou atenção. Então, você vê ali a história de Jesus Cristo, o pai adotivo São José. Quanto tempo São José perdeu com Jesus Cristo? Ficava brincando, ficava jogando bola com ele, ficava o tempo todo ali dando. Não consta nada disso. Eu digo, mas se é uma necessidade humana tão premente, tão fundamental, por que ninguém durante séculos e séculos e séculos prestou atenção nisso? De repente aquilo parece que virou uma necessidade tão premente, né, que se o seu pai não passou o tempo todo paparicando você e carregando você no colo e jogando beisebol com você, você vai ficar traumatizado o resto da sua vida. Então, isto é uma convicção gerada pela influência de certos grupos e que acaba se consolidando quase que em lei, ou explicitamente em lei. Então, as situações humanas situações reais, individuais humanas, começam a ser julgadas a partir desses critérios. Então, agora, eu tenho experiência contrária. Eu acho que eu não fui um mau pai. Meus filhos gostam demais de mim. Tá certo? E pergunta para eles, se eu gastar muito tempo com você, ficar lá jogando bola com você, nunca fiz isso na minha vida. Eu falei, eu não vou descer aqui do meu posto para ficar jogando bola com o moleque? Ora, porra! Né? Então funcionou. Quer dizer, eu fiz um experimento na minha vida e funcionou. Falei, eu estou aqui para ser um pai, eu não sou seu companheiro de futebol, seu companheiro de gandaia. Né? Então eu falei, bom, eu experimentei e funcionou, graças a Deus. Isto prova que não tem que ser do jeito que as pessoas estão falando. Então, claro, um pai tem que ser amoroso e justo, mas esse negócio de ele tem que estar presente ali o tempo todo, não sei por quê. Pode funcionar sem ser isso. Né? Por exemplo, se você tem... Né, eu tinha um grande amigo na minha juventude, foi como um pai para mim, que foi o Dr. Miller. O Dr. Miller ficava o tempo todo metendo na minha vida. Não, ele até morava longe. Quando eu precisava de alguma coisa, eu ia lá, falava com ele, eu sabia que não ia falhar. Qualquer coisa que eu pedisse para ele, ele ia fazer. E isso era uma segurança para mim. Então, me pareceu que a ideia de pai corresponde mais a isto do que do sujeito que fica jogando bola com você. Então, este é um experimento pessoal que prova que esta crença geral está errada. Porém, com base nessa crença geral, você vê quantas pessoas explicam o trajeto inteiro das suas vidas porque o pai não jogava bola com elas. Se as coisas não são assim na realidade, são pelo menos no imaginário. Como é que a gente sabe que está no imaginário? Pelos filmes. Filme americano, quase 80% dos filmes falam disso. Então, quer dizer, é uma crença que existe. Agora, a partir da hora que o sujeito viu no filme, ele pode dizer, quem sabe o meu problema é esse? E isso lhe dá uma explicação. Né? Acalma a sua expectativa, acalma as suas culpas. Então, nós recebemos o tempo todo o impacto dessas crenças, dessas imagens, dessa coisa, e isso compõe, então, vamos dizer, a cosmovisão. Você não sabe de onde se originou essa cosmovisão. Ela se compõe de múltiplas fontes. Não é isso? E, quando houve erros de percurso, quer dizer, houve falsas crenças que se incorporaram ali, você não tem a menor ideia. Então, vamos dizer, bom, problemas pessoais todo mundo tem, suas perplexidades, etc, etc. Porém, chega um ponto em que você vê que as suas perplexidades não são só suas, elas estão na cultura, e a cultura não tem solução para elas, porque às vezes ela mesmo não tem consciência de que esses problemas existem. Esses dois exemplos que eu estou lhe dando, vamos dizer, quantas pessoas você conhece que se a mulher ou o marido as trair 10 vezes,
Perdoarão e continuarão a coisa do mesmo jeito. São raras, né? Em geral, na primeira, já acabou tudo. Então, quer dizer que, veja, a fidelidade matrimonial, em vez de ser, vamos dizer, um benefício que você recebe, um dom, um presente dos céus, passa a ser um direito. Né? Ora, não pode ter sido direito antes de ter sido regulamentado. Né? Então, a partir do certo momento, foi regulamentado e virou um direito. A partir da hora que é um direito, as pessoas acreditam que tem esse direito. E isto, como é que se diz, influencia todas as decisões e reações que elas terão na vida. Então, o problema, vamos dizer, da reforma da cultura é o problema filosófico básico. Tá certo? Não que você vai conseguir reformá-la inteira, tá certo? Mas você lança as bases de uma coisa que ao longo dos séculos pode ser aproveitada aqui ou ali e melhorar um pouco a situação. Em contextos que você não consegue nem imaginar, porque estão muito além da duração da sua vida. Bom, muito bem. O que é o poder? Para entender o que é o poder, nós temos que encará-lo não como um substantivo, mas como um verbo. Quer dizer, poder é ter uma determinada possibilidade de ação. Você querer essa possibilidade em si mesma é totalmente absurdo. Você só pode querê-la em função de algo que você deseja fazer, de um valor que você deseja realizar. Se você disser o amor do poder pelo poder, eu digo, bom, esse é um vício, é uma coisa absolutamente sem sentido. E é justamente por causa desta autonomia do poder em todo o ciclo moderno, é que acontece uma coisa espantosa, quer dizer, toda a nossa história registrada, os livros, textos das escolas, o ensino universitário, todo mundo diz que o ciclo moderno é marcado pela ampliação dos direitos e pela democracia crescente, pela igualdade crescente. Mas basta você examinar a coisa com um pouco mais de cuidado, você vê que qualquer governante de hoje em dia, ele tem um poder infinitamente maior do que qualquer rei da Renascença, do que qualquer senhor feudal da Idade Média, ou do que qualquer imperador da Antiguidade. Por exemplo, quando a gente vê que o governante é capaz de fazer, como Stalin, desloca 60 milhões de pessoas daqui para lá. O senhor está trabalhando aqui, manda os 60 milhões para lá, sem consultá-los. Se desse uma ideia dessa para Átila o Uno, ele acharia uma coisa extremamente desumana e, na verdade, impossível. Ele diria, nenhum ser humano pode ter tanto poder assim. Está compreendendo? Então, vamos dizer, os direitos, a parte jurídica, de fato, sofreram um progresso. Quer dizer, os direitos nominais, eles foram ampliados. Mas a quantidade do poder do governante é cada vez maior em relação à impotência do governado. Isso aí é o resultado de vários séculos de política maquiavélica, onde o poder é considerado um objetivo em si mesmo.